Hein? Isso. Bom dia, pessoal. Aula de filosofia, curso de pedagogia. Na última aula, a gente começou falando do que era, afinal de contas, a filosofia, né? O que é isso, a filosofia? E começamos, então, a pensar o seu conceito. Afinal de contas, paramos que, para além do nome, para além da percepção de que filosofia é ser amigo da sabedoria, ser amante da sabedoria, é uma reflexão sobre os processos culturais, racionais das criações humanas, né? Inclusive, a nossa última frase, nossa última perspectiva era aquela, né, da Marilena Chauí, que dizia sobre a utilidade da filosofia, né? Se abandonar a ingenuidade, os preconceitos do senso comum for útil, se não se deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos for útil, se buscar compreender a significação do mundo, da cultura, da história for útil, se conhecer o sentido das criações humanas nas artes, nas ciências e na política for útil, se dar a cada um de nós e a nossa sociedade os meios para serem conscientes de si e de suas ações, numa prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos for útil, então podemos dizer que a filosofia é o mais útil de todos os saberes que os seres humanos são capazes. Essa perspectiva da professora Marilena Chauí é uma força, porque ela mostra para nós que o caminho da liberdade, da compreensão daquilo que nos cerca, da busca de compreender, afinal de contas, o que é ser feliz, os poderes estabelecidos, as relações sociais, né? Enfim, o que é conhecimento, o que é correto, o que é errado, passa necessariamente por este, que é o primeiro tipo de conhecimento humano, que é o saber filosófico. E aí nós começamos a colocar que o saber filosófico, ele nasce necessariamente da separação da mitologia, e aí uma brincadeira, né? Se você, então, é racional, você não pode estar ou continuar com o mito, né? O mito, então, o mitológico, é um saber que tenta dar uma explicação ingênua, tola, para a realidade, né? Afinal de contas, não é um relâmpago, na verdade é a arma de Zeus, né? Então não é a chuva, né? São as lágrimas de Osíris, ou não, de Osíris não, de Ísis. Então, quer dizer, o pensamento mitológico, não importa qual a área, ele representa um passo atrás na racionalidade, tá? Então, quando alguém fica nessa história de mito, 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 na verdade, até representa bem, né, a questão que é a fuga da racionalidade. Né? Eu tenho que abandonar, então, o conhecimento, né, mitológico, né, para nascer a filosofia ou para nascer, então, a razão. Tá? E aí, a primeira filosofia nasce com os jônios na Grécia Antiga. Isso por volta do século V antes de Cristo, né, quando se começa a fazer a chamada cosmologia. Tanto que este é o primeiro tópico ainda do curso de vocês. Né? Eu coloquei lá a cosmologia pré-socrática. O que significa cosmologia? Cosmos, em grego, significa ordem, tá? Logia, logos, razão, né? Então, toda vez que a gente tem logia, é o estudo de alguma coisa, né? Então, é o logos, a razão de alguma coisa. Cosmologia é o estudo da ordem, tá? Lembra? Caos é o contrário de cosmos, né? O quarto está bagunçado, o quarto está um caos, não tem ordem, tá? Cosmos, o quarto está cosmologicamente ajeitado, ou seja, ele está ordenado, tá? Então, cosmos, quando a gente fala estudar o cosmos, é estudar a ordem do universo. Lembrando que cosmos não é a mesma coisa que a astronomia ou astrologia, né? Obviamente está envolvido a questão do infinito, da ordem dos planetas, do universo, mas é mais do que isso. É porque as coisas são do jeito que são e não são de outro modo, tá? Isso incentiva a racionalidade das pessoas, faz a gente pensar sobre as coisas.
né? Afinal de contas, como compreender... Meninos, tô com obra aqui em casa. Não empolguem tanto, tô em aula. Mas vamos lá, então. É estudar a ordem das coisas. Por que que as coisas são do jeito que são e não são de outro modo? Essa é a pergunta dos cosmólogos, né? Por que que as coisas são assim, tá? Tanto que esses filósofos também eram chamados de naturalistas ou físicos, porque física também vem do grego physis, que significa natureza, tá? Então, o professor de física, na verdade, ele está estudando aquilo que a mão pega e que o olho vê, ou seja, a ordem daquilo que está perto de nós, junto de nós, tá? Quando se estuda aquilo que a mão não pega e que o olho não vê, está para além da natureza, para além da natureza, para além da física, metafísica, tá? Que inclusive é uma das disciplinas da filosofia, tá? Então, de um lado tem a cosmologia ou física, do outro lado eu tenho a metafísica, que é o que está para além da natureza, né? A alma, por exemplo, né, a realidade em si, né, são estudos ou compreensões da metafísica. É a área da metafísica, estudar a alma, o espírito, se existe vida após a morte, né, a efemeridade do tempo, o que se as coisas existem e quando não existir, né, se as coisas são do jeito que eu estou realmente vendo, aí envolve um pouquinho de epistemologia, mas por vez ou outra é mais metafísica, tá? E aqui, então, esses primeiros filósofos começaram a estudar a ordem do universo, a física, a natureza, tá? E qual foi o método deles? A contemplação. Olhar para as coisas e tentar entender elas sem utilizar deuses mitológicos, sem utilizar explicações extraordinárias, querendo encontrar lógica, a relação de causa e efeito das coisas. E isso, obviamente, seduz, né? Se você traz essa perspectiva para uma criança que são extremamente curiosas, né? Eu estou pensando aqui justamente na aplicação dessa filosofia primeira aqui, por que alguma coisa é do jeito que é? Isso é cosmologia, tá? Por que as coisas têm essa ordem ou funcionam de determinada maneira? Essa pergunta, né? Por que as coisas são do jeito que são, né? Tem uma expressão grega também que vão estar em todos os filósofos cosmólogos, tá? Que é a expressão arché ou arché, tá? Arché significa, né, o princípio gerador que faz todas as coisas serem aquilo que são. Tipo, o que é que está em mim, em você, né, no gatinho aí da sua casa, no cachorro, no seu vizinho, no seu pai, na sua mãe, na pedra, na planta, no céu. O que está em cada uma dessas coisas que fazem elas serem aquilo que são? Por que as coisas são dessa maneira, são ordenadas desse jeito e não são de outro modo, não são de outro jeito, tá? E aí os jônios, né? Porque da Jônia vão ser 3, na verdade 4, mas né, os 3 ligados diretamente são todos de Mileto, da cidade de Mileto, e aí o primeiro deles foi Tales, o primeiro filósofo. E o Tales, quando se perguntou o que é o arché, ou o que faz todas as coisas serem aquilo que são, ele vai responder arche, ou seja, o primeiro princípio, né, o princípio gerador, arqueidros, que significa, para este que é o primeiro filósofo, Tales, a água é aquilo que é o princípio gerador. A água é aquilo que dá forma e ordem às coisas. E aí, olha, percebam aqui o método dele, né? Ele observa que a umidade é a nutrição de todas as coisas.
estando até o calor nela vivendo e surgindo, na umidade. As sementes são prova disso. Assim como o próprio homem vai em direção à morte, graças ao processo de desidratação, né? O envelhecimento, inclusive, é um processo de desidratação, né? Nascem repletos de tenacidade. Os nenenzinhos, né? A bundinha, né? Cheia de água ali, né? Repleto, então, de água. Então, Tales entendeu que tudo na vida era ordenado, ou fazia sentido, ou era vivo, ou não era vivo, por conta da água, tá? A gente sabe hoje que a resposta de Tales não está correta, né? Só que o importante não é a resposta de Tales, mas a pergunta filosófica que Tales faz e o método filosófico que Tales faz, tá? Aristóteles, em sua Metafísica sobre Tales, escreveu: entretanto, esses filósofos não estão de acordo quanto ao número e a espécie de tal princípio, porque eles vão brigar. Alguns vão falar que é um, vão falar que é muitos, né? Se é um, eles são monistas, acreditam em um princípio gerador. Outros vão ser né, pluristas ou pluralistas, que vão defender vários princípios geradores, mas eles não, e nem o que é de fato, eles vão brigar aqui. Vamos ver vários lá, vão falar várias coisas que são um aqué. Mas Tales diz que esse princípio é a água, por isso afirma que a Terra flutua sobre a água, extraindo, sem dúvida, essa convicção da constatação de que o alimento de todas as coisas é úmido. O que forma todas as coisas é a umidade. Ora, aquilo do qual todas as coisas são geradas é justamente o princípio de tudo, e a água é o princípio da natureza das coisas úmidas. Tá? Então, esta é a primeira filosofia, uma filosofia muito simples, né? Que vai falar que o que forma todas as coisas é a água. Porque ele via, ó, tá nascendo, tá indo em direção à água, tá morrendo, tá ficando sem água. As coisas vivas têm água, animais, plantas, e sobrevivem por causa da água. Ah, tá morrendo, tá perdendo água, né? Então, quer dizer, tipo, a pedra não é mineral, não é vivo, então não tem água. Entendeu? Então, ele tinha essa concepção que foi a primeira racionalidade, então, a primeira filosofia, e ele estava tentando dar conta do que é que faz todas as coisas serem do jeito que são, tá? Alguma dúvida, gente? Até aqui? Ou tá tranquilo? Me dá um feedback, por favor. Não tem dúvida, nem Márcia, nem Maria. Então vamos, tranquilo, perfeito. Tá bem explicado. Obrigado, Márcia. Então vamos lá, então. Vamos então para o segundo Jônio, que é Anaximandro de Mileto. Anaximandro foi discípulo de Tales, e ele vai dar uma resposta diferente do seu mestre. Para o Anaximandro, o arqué, ou seja, o princípio gerador universal que forma todas as coisas, não pode ser um elemento determinado como a água, porque a água começa e termina. Se a água começa e termina, ou seja, a água é finita, a água é determinada, a água também seria determinada por alguma coisa, seria formada por alguma coisa. Então, uma vez que ela seria uma forma formada, professor, isso é um pleonasmo? Sim, é um pleonasmo. Mas é necessário aqui. O que é uma forma formada? É uma coisa coisada, é uma coisa já feita. Então, o que acontece? Já tem qualidades determinadas a água. Então, dessa forma, o Anaximandro considera que o princípio gerador e universal, o arqué, deveria ser uma coisa indeterminada. E ele vai falar, então, arqueapeiron, né? O que significa isso? Arqué, o princípio universal gerador de todas as coisas da ordem do mundo, é o apeiron. O que é o apeiron? O infinito, tá? O infinito que não é determinado, algo que é ilimitado. Aí começou a complicar, né, professor? Porque eu entendi porque o Tales falou que era água. Porque ele está vendo água nas coisas. Mas como assim o infinito? O Anaximandro entendia que o finito é sempre um pedaço do infinito. E que todas as coisas, então, são feitas como pedaços do infinito. Lembra quando a gente estuda módulos em matemática, né? A gente vê lá, fechado em 1 até 2, significa que aquilo que resolve aquele problema está entre 1 e 2, ou, né,
entre 1 e o 800, um número gigante, né? Ou seja, isso aqui é um módulo, tem um começo e tem um fim. Eu tenho um começo e tenho um fim. Você tem um começo e tem um fim. A vida teve um começo. A gente acredita que vai ter um fim, né? A vida humana nesse planeta, né? O planeta mesmo tem um começo e tem um fim. Então, o Anaximandro achava que o que formava as coisas é o infinito. Você pode chamar esse infinito, por exemplo, e isso vai ser olhado na teologia depois, de Deus. Nós somos um pedaço finito de Deus. Ou nós somos nosso tempo, um cronos, um pedaço finito do kairos, que é o tempo de Deus, que é infinito. Então, na verdade, a gente está colocando aqui uma questão teológica só para ilustrar mesmo, mas o lance é, ele achava, então, que o que formava todas as coisas era o infinito. Ele acreditava que todo o universo somente é possível como resultado de uma oposição entre forças antagônicas. Os elementos naturais são efeitos de pares opostos, falta um Szinho aqui, em uma situação singular de equilíbrio. Tudo, portanto, é formado por apeiron, por infinito, que possui infinitude, é diametralmente oposto a todas as outras coisas que são finitas. Vou explicar isso direitinho. Só existe claro porque existe escuro, só existe bonito porque existe feio. Se todas as coisas que a gente vê são efêmeras, ou seja, tem finitude, deveria existir uma coisa que forma o conceito de finitude, que é o infinito. De novo, se todas as coisas fossem bonitas, não seriam nem bonitas e nem feias, porque o bonito só existe por conta do feio. Se todas as coisas fossem boas, não existiria maldade, mas também não existiria a bondade. Porque para existir bondade, tem que existir maldade. Para existir verdade, tem que existir mentira. Para existir luz, tem que existir escuridão. E assim sucessivamente. Já que todas as coisas são finitas, tem que existir o infinito. E as coisas são formadas por coisas infinitas. Ou seja, do infinito surge aquilo que é finito. Então, identificamos os pares opostos também dessa maneira, né? Claro, escuro, bondade, bondade, verdade, mentira. A dissolução, né? Quando as coisas morreriam, né? Todas as coisas, a dissolução de todas as coisas manifesta-se como uma justiça. Haja vista que a culpa e a pena da injustiça na ordem do tempo, causada pela formação das coisas, deve ser sanada a certa hora. Se nós tivéssemos mais milhões de tempos aí, eu ia entrar nessa parte aqui que já começa a ser uma metafísica de Anaximandro. Mas para nós agora o que cabe aqui é entender que as coisas surgem dos seus contrários. Como as coisas são finitas, existe um infinito. E todas as coisas seriam formadas e ordenadas no mundo porque são coisas finitas vindas da ideia de infinito. Professor, já complicou um pouquinho mais, né? Sim. Anaxímenes, que era discípulo de Anaximandro, então, ó, Tales foi professor de Anaximandro. Anaximandro foi professor de Anaxímenes, tá bom? Anaxímenes acreditava também diferente do seu mestre. Todo mundo aqui discordando do seu professor, né? Mas o Anaxímenes acreditava que o princípio das coisas era o ar infinito, ou seja, o aer apeiron. Uma vez que o princípio primordial subjacente deveria ser único e infinito, mas determinado e indeterminado como princípio da vida. Ou seja, ele junta o Tales e o Anaximandro e tenta fazer uma síntese, uma junção das ideias. Ele fala, ó, tem que ser indeterminado e determinado ao mesmo tempo. Porque essa história de infinito é muito complicada. Como assim o infinito vira finito? Como que isso acontece? E o Anaxímenes coloca esse problema. Ele fala assim, esse infinito é o ar. Porque o ar, a gente não sabe aonde começa e aonde termina. E, por conta disso, porque a gente não sabe aonde começa e aonde termina, que ele é o princípio gerador de todas as coisas. Então, para Anaxímenes, o ar diferencia-se nas substâncias por rarefação e condensação. Um princípio físico. Anaxímenes está sendo mais físico. Atenuando-se, ou seja, rareando, né, rarefeito, sendo ficado mais rarefeito, mais rareado, o ar se torna fogo. Condensando-se, juntando mais ar, ele vira vento. Juntando-se ar com vento, ele vai se transformar em água. Se a gente olhar ali atomicamente,
né, ar mesmo vai formar água, né? H é hidrogênio, oxigênio é também, oxigênio é ar, hidrogênio está no ar, então tem alguma relação. Juntando mais água, condensando, vai ter a terra. Mais terra, pedras. E aí o resto, tá? Ou seja, ele supõe ser eterno o movimento da qual se faz a transformação, de que umas coisas viram outras coisas, né? Por exemplo, o ar virando água, a água voltando a ser ar. Ele está vendo, por exemplo, os fenômenos de evaporação e transpiração, né? E, obviamente, né, a chuva. Então, ele está tentando analisar que tudo seria formado por esse ar. Que a gente, por mais que a gente precise de água, mais do que água, a gente precisa de ar, tá? Então, o que forma todas as coisas seria um ar infinito, que é o que o Anaxímenes está colocando. Temos dessa maneira que o ar infinito passa por um duplo processo de transformação. Ora, é a rarefação, né, que o ar vai ficar mais raro, ora por condensação, que o ar vai ficar mais pesado e formar todas as coisas. Então, o elemento mais rarefeito que existiria para o Anaxímenes seria o fogo, e em direção à condensação né? Teria-se a nuvem, depois a água, depois a terra e, por último, a pedra. Tá? Então, vocês percebam que o que é o que forma todas as coisas? Qual é o princípio original universal que forma todas as coisas? A gente está indo em direção ao átomo. Eu já estou avisando para onde que a gente vai. Esses cosmólogos aqui vão ter final lá no Demócrito de Abdera. É o Demócrito que a gente está chegando, que é o átomo. Né? Que todas as coisas seriam formadas por átomos. Que todas as coisas é a ciência, gente, nascendo da filosofia. Que todas as coisas seriam, né, e teriam essa ordem por conta das forças atômicas, que iam se conjugar em moléculas, e essas moléculas vão dar forma a tudo aquilo que existe, e são do jeito que são, porque são do peso que são da maleabilidade que são, tá? Então já dei spoiler aqui do final dessas teorias cosmológicas pré-socráticas, né? A gente começa com a água de Tales e vai terminar com o átomo de Demócrito. Tá? Mas o lance é, todos eles estão querendo saber o que está em todas as coisas, o que forma todas as coisas, o que gera, então, unidade no universo. E, obviamente, se gerar unidade no universo, a gente está falando o que faz tudo ser do jeito que é. Gente, é uma pergunta maravilhosa para colocar para as crianças. Imagina, por que as coisas são do jeito que são? E elas ali como Tales, tentando responder até chegar no átomo. Isso é a base para o ensino de ciências. Colocar as pessoas dentro de uma comunidade investigativa, né? De vamos agora ser pesquisadores, vamos ser cientistas, vamos ser, aqui no caso, filósofos, e vamos tentar descobrir aquilo que faz as coisas serem do jeito que são. Olha que maravilhoso. E aí, obviamente, pode entrar uma filosofia para crianças, mostrando esses pré-socráticos, falando, será que a água é o que faz todas as coisas? Qual que é mais importante, a água ou o ar? A gente pode relacionar isso com o pensamento ecológico, por exemplo, né, da cosmologia pré-socrática, pensando, por que a gente tem que preservar o ar e as águas? Porque nós somos feitos de água. Porque nós somos feitos de ar. Porque nós somos feitos de átomos e estamos integrados com a natureza. Percebem aonde que eu estou querendo chegar com a filosofia cosmológica? Ela conversa com educação ambiental, ela conversa com o ensino de ciências. Então, vocês vão perceber que o ensino de filosofia, na verdade, sempre pode ser a argamassa poderosa da interdisciplinaridade. Ela pode estar permitindo, pelo método investigativo dos filósofos, acessar vários tipos de conteúdos diferentes, tá? Então eu tenho, Tales, o que forma todas as coisas é a água, depois o Anaximandro, o que forma todas as coisas é o infinito, Anaxímenes é o ar, tá? E aí nós vamos ter um senhor que é de Éfeso, que é muito conhecido, que é o Heráclito, que vai dar uma resposta bem diferente dos filósofos de Mileto. Para o Heráclito, o que forma todas as coisas, o que é o arqué, é o devir.
E aí as frases famosas do Heráclito, né? Não nos banhamos 2 vezes no mesmo rio. A vida é como uma criança que brinca, que movimenta as peças do tabuleiro, ou seja, está em constante movimento. Tudo flui, nada permanece. Ou seja, tudo é devir. Devir significa aquilo que vem, é a modificação, é a metamorfose. O sol é novo a cada dia, né? Então, e ele vai usar a ideia de fogo, né? Ou dinheiro, que são metáforas, que são coisas que se transformam, para dizer que o que está em todas as coisas é o devir. Hoje, eu já sou o de fui Professor, o ontem. desculpa, eu não entendi. Você falou aí do de Éfeso. O que é isso? Devir? Então, vamos lá. De Éfeso, primeiro, não é o nome dele, ele é o Heráclito. Ah, Quando você Heráclito. vê Heráclito, quando a gente fala Ah, tá. de Éfeso, é que ele é da cidade de Éfeso. Do mesmo jeito Ah, que tá. Tales era da cidade de Mileto, Anaximandro era da cidade de Mileto, Anaxímenes da cidade de Mileto. Então, Heráclito é da cidade de Éfeso. Você não tem lá a carta de Paulo ao povo de Éfeso, que a gente chama de Efésios. Então, Heráclito nasceu em Éfeso. Ou seja, Heráclito era um Efésio. O que ele está chamando, Anailda, aqui, que forma todas as coisas, o que estaria dentro de cada uma das coisas, é o devir. O que significa devir? Devir significa a mudança. Significa o quê? O Heráclito está dizendo que todas as coisas, elas mudam. O que está em mim, está em você, enquanto outros lá responderam a água, o infinito ou o ar infinito, o Heráclito está dizendo que é a mudança de que você e eu, daqui a 5 minutos, já seremos completamente diferente do que somos agora. Entendido? Perfeito? E todas as Obrigado. coisas, de nada, todas as coisas mudariam, então. Todas as coisas se transformariam, tá? O filósofo após o Heráclito vai ser o Parmênides. Vou pular aqui o Pitágoras e os pitagóricos. Aqui, Parmênides. E o Parmênides vai dizer: olha, nada muda, tudo permanece. Né? Enquanto Heráclito dizia que aquilo que forma todas as coisas são as mudanças, Parmênides de Eleia vai dizer que o que forma todas as coisas é a permanência. Para o Parmênides, nada pode não ser. Tudo é e não pode não ser. O que significa isso? Significa que para Parmênides, todas as coisas são na sua essência, que a essência não pode se modificar. Ok? Então, para eles, a essência não se modifica. Tá? Então, o que forma todas as coisas é a sua essência, a formação, a construção das coisas como elas são. Tá? Então, enquanto para um ele está falando de aparência, Heráclito está vendo o mundo a partir da aparência. Parmênides está falando sobre o mundo a partir da essência. Afinal de contas, um cachorro pode virar um cachorro mais velho. Esse é o mundo de Heráclito. Tudo está mudando. A gente está envelhecendo, está modificando. O mundo de Parmênides já é diferente. Ele está falando da essência das coisas. Um cachorro tem uma cachorreidade. O que significa cachorreidade? Significa que é a ideia de cachorro. Ele nunca vai virar um poste. Ele não vai chegar assim, forma de e virar igual os super gêmeos, ativar lá e virar outra coisa. Né? Então, exatamente, a essência do ser cachorro é a cachorreidade e a cachorrice, né? E essa não vai mudar nunca. Um cachorro sempre será um cachorro. Entendeu? Por isso que tem pessoas aí na vida que se dão mal nos relacionamentos, né? A pessoa ali estabelece
um relacionamento com um animal, fica tentando a vida toda ali, gastando a sua vida num relacionamento abusivo com aquele animal, pensando que ele vai ser outra coisa. Mas tá na essência. Se tá na essência, percebem onde a gente está chegando? Então, o que acontece? Heráclito está falando da aparência. A aparência das coisas se modifica. Parmênides está falando que a essência não modifica. Tá? Então, a essência do humano, qual que é a essência do humano? Ser humano. Humanidade. É uma ideia de ser humano. Aí, o humano sempre terá ou deverá ter humanidade. Essa é a essência do que faz o homem ou o humano ser humano. Ser humano, humanidade. Tá? Inclusive, a gente às vezes não entende, né? Tipo, né? É uma das disciplinas da filosofia, ontologia. O que é ontos em grego? É ser. Ontologia é o estudo do ser. Qual que é o estudo do ser humano? Né? Percebe? Ser humano é o que faz o homem, ou humano, ser aquilo que é, tá? Que é antropologia. Tudo surge da filosofia cosmológica, tá? Então, vamos lá. Enquanto o Heráclito achava que tudo mudava, Parmênides achava que tudo permanecia, que tudo era sempre a mesma coisa, né? Então, aqui é brincadeira, tá? O nome dos gêmeos. É Parmênides e Heráclito. O Parmênides é bem tranquilo, mas é teimoso, não aceita mudar nada, né? Ele está indo em direção ao átomo de Demócrito, tá vendo? Já o Heráclito é bem esperto, mas é bastante bagunceiro. No quarto dele você nunca sabe o que vai encontrar. Olha aqui o rio aqui. Banhamos e não nos banhamos 2 vezes no mesmo rio, né? Essa frase do Heráclito também é muito bacana, né? Quando a gente entra a primeira vez no rio, o rio é uma coisa. Quando a gente entra de novo no rio, aquela água que me banhou, nunca mais vai me banhar. Ela já passou, ela já fluiu. O rio é outro rio. E eu, inclusive, que já entro da primeira vez no rio, olhando ali aonde eu estou entrando, meio inseguro, sem saber para onde eu vou, como eu vou caminhar, né? Então eu fico ali inseguro, tentando tatear, peraí, que rio é esse? Né? Quando eu entro nele na segunda vez, eu já conheci o rio a primeira vez. Então eu também entro no rio diferente. Então, professor, qual dos dois está correto? Os dois. Nós mudamos. Nós mudamos. Toda hora nós mudamos. Hoje, depois dessa aula, você já pode pensar outras coisas. Porque essa aula, e aí Paulo Freire, ela te transformou de alguma maneira. E eu, depois dessa aula, também saio transformado. Então, na aparência, ou seja, na existência, porque a aparência é o que forma o próprio existir, então a aparência é existência, na aparência, na existência, tudo muda. Agora, na essência, nada muda. Na aparência, tudo muda. Na essência, nada muda. Percebem? O que forma, então, todas as coisas para o Heráclito, o devir? O que forma todas as coisas, qual é o arqué para o Parmênides? A essência. Qual dos dois está certo? Os dois. Nós somos uma mistura de existência e essência. Aparência e essência. Perfeito? Eu pulei ali o Pitágoras. O Pitágoras vai falar que o arqué, os pitagóricos, é o número. Porque todas as coisas são feitas de números. Né? Vai lá ele. Todas as coisas são números. Ele era um matemático, né? E a relação das coisas se dão por harmonia. Quando eu estou com saúde, eu estou com harmonia. Quando eu estou com doença, eu estou sem harmonia. Né? E a primeira medicina vai sair de Pitágoras. Tá? Vai começar a partir de uma filosofia pitagórica, né? Falando que o viver bem é o viver harmônico, o viver mal é o viver desarmônico.
O viver bem são as virtudes. O viver mal são os vícios, tá? Então, há uma perspectiva, então, né, diferente em Pitágoras, que achava que todas as coisas eram formadas por número. Aí, óbvio, tem outras coisas em Pitágoras que talvez não cabe aqui, né? Tipo, ele acreditava em metempsicose. Metempsicose é um outro nome para reencarnação, tá? E eles vão criar várias teorias, né? Vai se tornar praticamente uma religião chamada pitagorismo, tá? O pitagorismo era uma espécie de religião que acreditava na transmigração das almas, né? Ou seja, na reencarnação, né? E Pitágoras era o defensor de que o arqué que formava todas as coisas era um número. Aí eu coloquei aqui um músico, um médico, Acta de Tarento é um músico, Alquimeon é um médico, e Filolalá um cosmólogo, né? Estudava o cosmos mesmo, o céu, tá? Um astrônomo. Todos eles com tendências pitagóricas, tá? Aí a gente vai em direção o quê? Passa Zenão de Eleia, passa Milício de Samos. Quando eu estou dando um curso mesmo de filosofia pré-socrática, eu vou falando de todos. Aqui nos interessa passar o seguinte, que depois disso, a gente chega no átomo. Para Demócrito, um número pode ser dividido até o infinito, mas não se tratando de partícula material que chegaria a uma parte que não poderia ser dividida. Aquilo que não poderia ser dividido é o átomo. E o átomo é o elemento básico que vai formar todas as coisas. Tá? Então, essa é a perspectiva que eu queria para os pré-socráticos. Eu posso, inclusive, fazer assincronamente, eu vou fazer para outra turma, e posso fazer para vocês uma aula maior sobre a cosmologia pré-socrática. Mas hoje eu já vou ficar satisfeito com o seguinte quesito e vou colocar essa aula para vocês lá no AVA, que é o quê? Queridas, não importa a resposta do que você vai dizer, o que vai formar todas as coisas. A cosmologia, na verdade, está interessada nas perguntas. Essa é uma característica da própria filosofia. O filósofo não é aquele que responde. O filósofo é, acima de tudo, aquele que pergunta, que faz boas perguntas, que quer descobrir, que quer investigar, que quer saber por que as coisas são o que são. E questionar as coisas que são. Porque vai ter sempre alguém que vai falar, por que sim, Zequinha? Ou as coisas são que são porque são que são e pronto, e acabou. O filósofo é aquele que bate o pé e fala, as coisas não são porque são. As coisas são porque existe uma construção racional, humana, e as coisas podem ser outra coisa que não são. Isso mesmo, Luana. Não é porque Deus quis, né? Eu fico, inclusive, chateado, né? Quando fala assim que alguém morreu, que a gente ama, né? E fala porque Deus quis, né? Porra. Morreu porque N fatores, mas não porque Deus quis, né? Morreu porque bebeu demais, teve cirrose e morreu. Bebeu porque dirigiu depois de beber. Morreu porque as suas células não conseguiram curar o câncer. Morreu por vários motivos. Mas a gente tem que investigar. A característica do filósofo, a primeira delas, a mais importante, é a inquietude. A inquietude. Ou seja, é quando eu não consigo me contentar com a resposta estabelecida. É quando eu não me contento com uma resposta pura e simplesmente, mas eu busco encontrar a verdade
E, obviamente, nesse caminho, eu vou gerando, às vezes, mais dúvidas e mais perguntas. Perfeito! Perfeito não tá, né? Mas é o possível para hoje. Gente, vou colocar, então, já... Eu não avancei ali no AVA de vocês, mas a gente já tem 2 aulas para colocar na lição 1. Vou colocar as 2 aulas aqui e já cabe um pequeno exercício já. Né? Já dá para a gente ter um exercício. Vou colocar um exercício pensando sobre isso. Afinal de contas, por que as coisas são do jeito que são? Quando você fizer isso, você está sendo um cosmólogo. É buscar encontrar a ordem das coisas. Perfeito? Obrigado, Fernanda. Então, gente, hoje, lembrando aqui nosso combinado, né? Obrigado, Anailda. Ó, vamos lá. Nas terças, essa terça-feira de hoje, agora eu já vou entrar e emendar com uma outra aula do integrado. Ah, obrigado, meninos. Esquenta não, amor, tá? E a semana que vem eu tenho as 2 aulas certinhas com vocês, tá bom? Hoje é só aquele aperitivo para a gente continuar. A gente sempre vai ter 3 aulas síncronas, né, em 2 semanas, justamente por conta dessa questão do integrado. O integrado já está acabando comigo, tá? Acabando comigo e acabando mesmo, né? Tá acabando de acabar e tá acabando comigo mesmo. Porque vai até o final do mês. Então, eu tenho aula síncrona com eles dia 27. Dia 20, semana que vem, eu estou inteiro com vocês. Dia 27 eu divido de novo. Dia 3 eu já sou inteiro de vocês, todas as terças-feiras até o final do semestre. Aí normal, com 2 aulas certinho. Tá bom? Beijo grande, fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.